Vamos lá então, pessoal. O nosso estudo de hoje é o livro Fonte Viva, para fechar aqui a nossa semana com o estudo do Evangelho no Lar. O nosso texto de hoje é o 144, Ajudemos a Vida Mental. Esse é um tema que eu tenho tratado com vocês de uma forma muito insistente nos últimos tempos, que trata exatamente da nossa participação em nossas vidas sociais. Quando nós levantamos, né, aquele questionamento, qual é exatamente a contribuição que nós estamos dando para esse meio onde nós estamos vivendo. Naturalmente, porque primeiro nós olhamos para esse meio, vemos as pessoas, vemos as circunstâncias que nos aproximaram dela, cada ambiente que nós frequentamos, um ambiente doméstico, familiar, profissional, religioso, social, e nos vemos influenciando e sendo influenciado pelas pessoas o tempo todo, de uma forma constante. Algumas vezes nós achamos que somente através da interação a nossa participação é viva, é ativa, mas nós nos esquecemos que algumas vezes nós estamos num ambiente, nós fazemos alguma modificação, deixamos algum objeto, deixamos alguma mensagem e nos retiramos. Horas depois, dias depois, pessoas voltam àquele lugar e encontram o sinal que nós deixamos. Algumas vezes um sinal agradável, algumas vezes um sinal bastante perturbador. Então, nós estamos o tempo todo interagindo. E isso acontece também ao contrário. Você chega na sua casa, não tem ninguém, todo mundo saiu porque teve algum compromisso, alguma atividade, e você viu alguma coisa que foi deixada ali enquanto você estava fora. Aquilo vai exercer sobre você uma certa influência. Então nós estamos construindo e destruindo o pensamento das pessoas nessa relação. Para nós individualmente, que somos estudantes da doutrina espírita, e somos estudantes bastante dedicados, bastante dedicados porque lemos, nos informamos, procuramos realizar as nossas atividades. Nós temos então um compromisso que diz respeito ao nosso modo de viver. Nós optamos em viver dessa forma, nós optamos em seguir esse caminho que foi aberto para nós de uma forma determinada, dentro de determinadas virtudes, assumindo determinadas responsabilidades. Então, muito antes de nós nos relacionarmos nesses meios onde nós vivemos e onde nós existimos, nosso compromisso começou diretamente com Deus. E é interessante quando nós falamos isso, assumir um compromisso diretamente com Deus, nos coloca assim numa condição tão irreal aparentemente, né? Porque todos nós sabemos que não existe possibilidade de conversarmos com Deus diretamente como se fosse uma pessoa, do modo tão simples como se imagina. A nossa relação com Deus, ela é muito íntima, ela vai muito além da nossa capacidade de compreensão. Nós falamos e nem sempre obtemos respostas, nós pedimos e nem sempre vemos a assistência chegar. Então, quando nós falamos o nosso compromisso com Deus, a forma mais verdadeira e mais concreta vem exatamente em seguirmos um modo de vida afinizado com as leis que Ele próprio determinou. Então seria assim: eu não sei quem é o chefe, mas eu sigo exatamente aquilo que foi determinado por esse chefe. Para trazer de um modo mais simples, nós podemos dizer assim que eu faço parte de uma grande empresa, de um grande conglomerado. Tem ali o nosso diretor-presidente, uma pessoa muito boa, uma pessoa muito famosa.
Mas eu não conheço pessoalmente esse presidente. Nunca o encontrei. A minha função na empresa é uma função muito simples, né? Bom dia, pessoal que chegou. Uma função muito simples, né? Numa posição subalterna, que não me dá condições de ter contato com ele. Mas eu me sinto parte desse conglomerado. Me sinto parte dessa grande empresa, porque eu sigo a filosofia que ela apresenta para nós. Então é assim que é a nossa relação com Deus, ainda nesse momento da nossa vida. Não posso dizer que eu conheço, mas eu posso dizer que faço parte, porque eu vivo segundo aquela filosofia, segundo aquele, vamos dizer assim, estatuto que foi estabelecido para a nossa existência. Então nós, estudantes, temos esse compromisso, a nossa relação com Deus, porque tomamos a decisão de viver dessa forma. E aí então, a partir dessa filosofia que nós adotamos, nós começamos agora novamente a olhar para as nossas relações sociais. E aí vemos as pessoas com seus medos, com suas fraquezas, com suas virtudes, com suas conquistas, pessoas que acreditam em ideias muito próximas à nossa, pessoas que acreditam de um modo completamente diferente, têm estilos de vida que muitas vezes nós concordamos, outras vezes nós discordamos, dentro daquilo que nós acreditamos ser um caminho de crescimento, de elevação. Então nós estamos o tempo todo nessa relação de influência. A partir desse entendimento, nós vamos aqui agora para esse texto trazido por Emmanuel, quando ele diz assim: ajudemos a vida mental. Então muitas vezes o título ele não tem muito sentido quando nós lemos assim de uma forma solta, mas quando nós fazemos uma pequena introdução ele já faz mais sentido. Ajudar a vida mental. Ajudar a vida mental de quem? Exatamente oferecer aquilo que nós conquistamos para aqueles que tentam conquistar, ou para aqueles que não sabem que podem conquistar. Emmanuel separou para nós aqui uma passagem do livro de Mateus, capítulo 4, versículo 25, que dizia assim: e seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e além do Jordão. Então, traz para nós um cenário que acontecia muito, com muita frequência naquela época, aquela multidão que seguia Jesus em busca de uma palavra, em busca de uma mudança em tudo aquilo que, da forma como eles viviam. Jesus trazia para aquelas pessoas uma promessa de paz, uma promessa de felicidade, uma promessa de término de sofrimento, porque era uma região que vivia sob o jugo de um império, o Império Romano, e era ali uma vida muito sofrida para aquelas pessoas. A vida e a morte eram dois elementos que caminhavam de uma forma muito próxima. Poucos tinham muito e muitos tinham pouco, como acontece na atualidade. Então Jesus trouxe uma palavra diferente, falando sobre igualdade, trazendo promessas, dando exemplos, e as pessoas queriam cada vez mais, de uma forma sedenta, ouvir aquilo que ele tinha para dizer. Então ele caminhava, e muitos daqueles eram curiosos, e nesse grupo que caminhava, nessa multidão, tinha aqueles, né, como acontece também nos tempos de hoje, aquela pequena minoria que acabava demonstrando realmente uma fidelidade para aquela nova ideia, e aquela grande massa que o seguia por curiosidade. E junto dessa massa havia também aqueles que queriam a transformação sem grandes esforços. Bastava assim: eu estou seguindo, eu vou onde ele vai. Mas na verdade não absorve aquilo que é dito. Tem uma mensagem, Andréa, que fala sobre magnetismo, em que nela nós temos exatamente o exemplo de Jesus, em que ele falava e caminhava com as pessoas, eles seguiam, né, quase que hipnotizados por aquilo que ele apresentava, porque as pessoas queriam viver aquilo. É mais ou menos como acontece muito, tem muitas histórias. Aqui em São Paulo nós temos muitas igrejas, nós temos
muitas instituições religiosas que mantêm suas portas abertas durante o dia, não para ter atividades, simplesmente para as pessoas entrarem. Então, alguns vão, por exemplo, numa dessas instituições, elas passam, dá aquela rodadinha assim na porta, aí depois entra como quem não quer nada, senta no banco e fica parado, simplesmente olhando, pensando, e ali ela sente um bem-estar. Muitas vezes não é uma crença, né, por quem ela tem a convicção, ela não é uma seguidora daquela fé, né? Bom dia, Braço. Não é uma seguidora daquela fé, mas ela se sente bem estando ali. Então é aquele ambiente. Muitas pessoas iam até Uberaba, né, já trazendo para nós esse cenário espírita, e queriam estar na presença do Chico. Algumas vezes ele não precisava falar nada. Simplesmente queriam olhar e sentir que estavam perto de algo diferente do que elas viviam. Então assim vivia essa multidão, sempre em busca de alguma coisa. Porque o estado natural que nós vivemos aqui é um estado de muito sofrimento. Não apenas pela hostilidade do ambiente que a gente tem, o mundo material que exige de nós esforço para conquistar nossa comida, para conquistar nossa roupa, um próprio corpo físico que é muito frágil, que traz para nós as dores, que traz para nós as doenças, né? Que todos os cuidados que nós precisamos ter o tempo todo para que ele seja minimamente saudável, para que não exija, para que não tenha nada de tão perturbador assim para nós. Então estarmos aqui já é algo complicado para nós. Mas muito mais do que isso, nós temos o mundo moral que nós vivemos estando aqui encarnados. Então aquela lei de causa e efeito que traz para nós compromissos e responsabilidades, que vem como consequência daquilo que nós vivemos, das escolhas que nós fizemos, do uso do nosso livre-arbítrio. Então nós estamos aqui naturalmente sofrendo pelas dificuldades do mundo e muito mais ainda sofrendo moralmente pelas consequências do nosso modo de viver. Então, só esse tipo de dor de estarmos encarnados já faz com que nós instintivamente busquemos algo que alivie essa dor. E Jesus então apresentou essa mensagem naquela época. Então as pessoas diziam: sim, eu quero viver em paz, eu quero viver junto a Deus, porque Deus ele foi, vamos dizer assim, repaginado a partir da nova ideia que Jesus trouxe. Porque Deus, antes disso, era conhecido como um soberano, como nós conversamos ontem sobre isso. Aquele soberano que é líder dos exércitos, que é líder de um povo, que destrói os seus inimigos, né? E Jesus, então, como nós comentamos, trouxe aquela ideia de que Jesus, na verdade, era um pai amoroso, de um grande general, de um grande senhor da guerra, ele era um pai amoroso. E as pessoas queriam isso, só que elas não sabiam como, né? Bom dia, Regina. Elas não sabiam como. Por isso, então, elas andavam atrás de Jesus de uma forma meio que desorientada, porque elas queriam, mas elas não sabiam o que fazer, não sabiam se podiam fazer, muitas vezes não compreendiam aquilo que ele dizia, por mais que ele se esforçasse, utilizando aquela pedagogia que nós já conhecemos, né, de uma linguagem fácil, utilizando parábolas, utilizando elementos da realidade daquelas pessoas, pescadores, pastores, agricultores. Algumas vezes as pessoas estavam próximas, outras estavam distantes, outros queriam apenas tocar nas suas roupas, como a gente já viu outras histórias. Então o tempo passou, chegamos onde chegamos, e todos nós instintivamente buscamos ainda esse mesmo conforto. Alguns, por não terem uma crença voltada para o mundo espiritual, como nós já comentamos, não por convicção, mas por desilusão por aquilo que, infelizmente, ainda é apresentado para nós, eles optam em viver do modo mais confortável possível dentro das leis que regem o nosso mundo material. Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que comprar, eu tenho que afastar as pessoas de perto de mim. Então, por maior que seja o meu erro, dentro dessa forma de viver apegado ao mundo material, a minha intenção é melhor. É exatamente buscar esse conforto.
Então todos nós, de alguma forma, buscamos essa paz, essa harmonia, esse equilíbrio aqui no nosso mundo. A grande pergunta é, mas como de fato nós vamos alcançar essa verdadeira paz, essa verdadeira felicidade, se nem sequer conheço quais são elas? O que é realmente estar em paz? É as minhas contas pagas? Eu estar de férias no carnaval? A minha felicidade é quando eu viajo e começo a tirar fotos e postar no Facebook? O que é felicidade exatamente? Então nós começamos a fazer uma substituição daquilo que está mais próximo a nós. Só que chega uma hora em que esse conforto e esse prazer material, ele começa a nos chamar para uma certa realidade de que isso tem fim. E a verdadeira paz e a verdadeira felicidade, quando ela é de fato conquistada, ela começa a se tornar infinita. Então, todo aquele que se ilude acaba se desiludindo mais tempo ou menos tempo. Porque ele vai dizer assim, poxa vida, mas eu não sei porque eu não consigo ser feliz. Eu faço tudo, eu trabalho, eu tenho um bom relacionamento, eu sou uma pessoa de bem, mas parece que nada dá certo. Eu não consigo fazer isso. Exatamente porque está investindo naquilo que não é, naquele que não é o caminho para poder alcançar aquilo que ele deseja. Por isso então essa passagem inicial que nós temos aqui desse texto de Mateus, e seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e além do Jordão, nós poderíamos substituir todos esses nomes por todas as cidades que nós temos pelo mundo afora, em que as pessoas seguem Jesus, não mais pessoalmente, como acontecia naquela época, caminhando com ele, né, durante todo aquele trajeto, mas buscando-o dentro das instituições, buscando dentro dos livros sagrados, buscando nos seus pensamentos, nos seus corações. Então essa busca ainda continua. E Emmanuel ele traz o seguinte para nós agora, discorrendo um pouco mais sobre essa questão. A multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quantos se interpõem entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo, em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana, e contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular. Antes da gente entrar nessa relação que Emmanuel apresentou para nós, então ele já começa primeiro falando da necessidade que todos temos. Dá a impressão de que nós, que estudamos, que aprendemos, nós não estamos mais nessa busca, porque nós já estamos assim com toda a intimidade com o homem, né? Para nós a busca terminou. Na verdade nós continuamos buscando também. Basta a gente observar que nós ainda continuamos modificar esse nosso modo de viver, que ainda traz para nós tanto sofrimento. Talvez não mais sofrimentos criados agora, mas resquícios daquele sofrimento que foi criado no nosso passado. Então nós continuamos nessa luta, e se estamos nessa luta, é porque a nossa busca ainda continua. E aqui então, mesmo sendo esses que também buscam, que também caminham atrás de Jesus, muitas vezes o nosso caminho já se tornou mais fácil do que aqueles que não sequer sabem onde começar a procurar, ou se iludem dentro de uma procura e acabam gerando mais sofrimentos para si mesmos. Então Emmanuel já faz aqui uma convocação. Nós, que podemos prestar essa colaboração,
para falar daquilo que nós aprendemos, para exemplificar aquilo que nós já compreendemos, por menor que seja a nossa contribuição, ela será de grande valor para aqueles que estão em busca, para aqueles que não compreendem. Eu trouxe para vocês um exemplo, numa outra oportunidade, quando nós falávamos assim que a gente poderia considerar que o nosso planeta era um globo envolto numa grande escuridão. E cada um de nós que conseguiu fazer com que se acendesse aquela chama do conhecimento, a chama da compreensão, a chama da fé, nessa aproximação com Deus, começaria então a apresentar uma pequena luminosidade. Alguns, uma luminosidade do tamanho de uma cabeça de um fósforo. Outros, uma luminosidade do tamanho de uma vela. Outros começam com uma lanterninha, aquela luz de celular. O Sol, Jesus, que já tem luz própria, daquela intensidade, daquele tamanho. Nós, aquela pequena cabeça de fósforo. Mas alguns de nós já conseguiu ter um pouco mais de luminosidade, exatamente porque esse nosso conhecimento conseguiu fazer com que nós avançássemos um pouco mais. E não é arrogância da nossa parte, porque a gente lembra quando se fala sobre essa luminosidade, nós não falamos de nós espíritas, muito menos de nós que estamos aqui na sala. Somente aqueles que estão na salinha do Paul Talk a essa hora da manhã na sexta-feira que tem essa luz, o resto está procurando ainda. Nós falamos de uma luminosidade que brilha no mundo todo, com menor ou maior intensidade, porque essa luz vai brilhar, não tenhamos dúvida nenhuma, onde o bem se manifeste. E não importa também essa luz, que muitas vezes nós acabamos nos equivocando, ela não tem cores diferentes. Ah, porque o espírita brilha de uma cor diferente, o católico de outra, o evangélico de outra, o umbandista de outra, o ateu de outra. A luz é a luz. A luz não tem marca, a luz não tem rótulo, a luz não tem cor, ela simplesmente brilha. Então, onde quer que a pessoa esteja, dentro de uma escola, dentro de um pensamento, o que importa é o resultado que aquilo oferece para ela. E o nosso mundo hoje, então, naquele mundo envolto por aquela escuridão, começa então a apresentar aqueles pequenos vagalumes caminhando no meio do nada, com maior ou menor intensidade, né? Aquelas luzes que vão se formando, muito poucas ainda, e no meio delas aquela multidão, ainda tropeçando, se machucando porque caminham no escuro. E no momento em que elas percebem que existe uma pequena luz brilhando em algum lugar, elas querem ir até lá, porque a luz conforta, a luz traz segurança, a luz é capaz de nos orientar. Então todos aqueles que possuem essa pequena luz dentro de si, se torna, de uma forma ou de outra, uma referência para aqueles que não conseguiram ainda alcançar isso dentro de si mesmo. Cindizinha colocou: como a gente pode tentar ajudar alguém que perdeu completamente a fé na vida, que por ver o caos social e as aparentes injustiças, não consegue ver o lado bom das coisas? Cindizinha, é difícil a gente querer mudar aquilo que as pessoas pensam, o modo como elas escolheram viver. Mas o jeito mais fácil dela perceber é que o bom da vida, as coisas, o lado bom das coisas, começa por aquilo que ela faz de bom. Você nunca vai conseguir encontrar alguma coisa boa fora de si mesmo. Então ela precisa primeiro começar a ter fé nela própria, ela mesma começar a encontrar alegria de viver, alegria de fazer as coisas certas. Então primeiro tem que saber assim, o que causou isso tudo para ela. Quais foram as grandes decepções que ela teve. Porque quando se fala nessas desilusões que as pessoas vivem, isso é algo muito que tem uma graduação muito variada, que pode desde ser algo muito simples, que se modifica com uma nova experiência, com um novo conhecimento que ela tem, até pode ser algo muito grave, em que a pessoa perde completamente a desilusão na vida. Então, na verdade, assim, muitas vezes não conseguimos mudar aquilo que o outro pensa. Mas, claro, na grande maioria das vezes, uma pequena luz que começa a brilhar de um modo diferente, ela já começa a ver um novo sentido, ela já começa a mudar a sua direção. Bom dia, Júnior. Bom dia, Vivian. Bom dia, Luiz. Então, nós vimos aqui, sim, que quando se fala de que forma que nós podemos ajudar uma pessoa,
É mostrando para ela aquilo que ela pode fazer de bom e também, claro, mostrar para ela aquilo que para nós é bom. Olha, eu vejo a vida de um modo positivo porque eu caminho dessa forma. Porque eu leio sobre isso, eu vejo sobre isso. Então, quando nós começamos a mudar aquela nossa lente, lembra da história da janela suja? É mais ou menos assim. A pessoa vê o mundo a partir da sua própria janela, a sua vidraça está suja, ela acha que o mundo está sujo. Na verdade, o seu pensamento, por estar exatamente nessa negatividade, nessa frustração, vendo toda essa perturbação, ela acha que tudo se torna assim e a sua visão começa a ficar ofuscada. Então, se ela não limpar a própria janela para ter uma visão clara daquela realidade, ela vai continuar vendo o mundo sempre assim. Todos nós vivemos em mundos diferentes. Por que alguns são mais felizes e outros menos felizes? Por que alguns sofrem mais e outros sofrem menos? Porque é o modo como nós encaramos a vida. Então nós precisamos primeiro fazer aquela desintoxicação mental. E aí entra exatamente o título, fala exatamente isso. Ajudemos a vida mental. Porque tudo começa nessa realidade que a gente vive a partir da nossa vida mental. Na nossa vida mental nós geramos os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas ideias, as nossas atitudes são executadas a partir daquilo que parte do nosso pensamento. Então é começarmos a fazer uma substituição daquilo que existe de negativo por aquilo que existe de positivo. O modo de ajudar depende do modo como a pessoa vive. Quais são seus interesses, quais são suas preferências. Que tipo de relacionamento ela tem. As pessoas não prestam. Peraí, pessoas de onde não prestam? Onde você frequenta para encontrar pessoas que não prestam? Ah, essas porcarias que passam na televisão. Pera lá, que tipo de porcaria você vê na televisão? Quais são os canais que você assiste? Então, quer dizer, nós temos que primeiro começar a fazer uma avaliação. O que de fato existe de negativo? É um processo longo. É um processo longo. Porque depende da vontade que a pessoa tem. Quando ela começa a entrar naquela revolta íntima, começa a entrar nessa negatividade, ela tem que fazer um trabalho de quebrar tudo aquilo que ela estava acreditando até então. Quando a gente fala assim, hoje, nós estamos contaminados por uma situação que atinge a todos. A política. O que nós achamos da política? Ela é positiva ou é negativa? Claro que diante do quadro que nós vivemos hoje, nós só vamos encontrar negatividade. Ah, a política é uma porcaria, só tem gente corrupta. Pera lá. Só tem gente corrupta onde? De quem exatamente você está falando? Então você percebe que a gente dá aquela brecada e percebe que a coisa não é tão negativa como a gente pensa. Mas como a gente age passionalmente, age sempre daquela forma apaixonada. O apaixonado a gente sabe como é que é, né? Alguém que é apaixonado até lava a orelha direito quando vai para o cinema. Depois, quando está apaixonado, vai tudo relaxado. Ele passa fio dental, lava o ouvido, porque ele quer ir flutuando. Então, quando está apaixonado, você não pensa, você não raciocina. Você simplesmente vai de uma forma impulsiva. E essa impulsividade, dependendo da intensidade dela, ela pode trazer um resultado negativo para nós. Então nós temos que pensar de uma forma racional, não de uma forma passional. Por isso, então, nós temos sempre que mostrar para essas pessoas, não necessariamente para aquelas que precisam, que demonstram a necessidade de uma ajuda, porque todos nós estamos em busca. Esses que mostram essa grande necessidade é porque atingiram, infelizmente, um grau muito elevado dentro dessa problemática. Mas, de um modo geral, todo mundo busca. Tanto é assim que as pessoas, eu fui para um lugar em que tinha uma paz muito grande, eu estava junto de uma pessoa que me transmitia uma paz muito grande. Quer dizer, se a pessoa transmitia uma paz muito grande, quer dizer que você não estava em paz consigo mesmo? Você só percebeu a paz porque estava com ela ou estava naquele lugar? Então isso é uma característica todas nossas. Né? De repente até uma realidade, né, Miriam? Porque você estar apaixonado não significa que você vai errar sempre. Mas o problema é a dose que a gente utiliza para fazer as coisas. É sempre de uma forma exagerada, sempre de uma forma descontrolada, porque a gente quer viver aquilo intensamente. Só que essa intensidade nem sempre é compatível com a realidade, né?
o Brás colocou, né, de uma fé cega, fé racional, leva anos na evolução, né? A gente vai, né, Brás? Aos poucos a gente vai alcançando, né? Então, assim, Dizinha, não sei exatamente, né, qual é a relação que você tem com a pessoa, ou se envolve você ou outra pessoa, mas é aquela questão de saber exatamente, né, o que ela procura, o que ela gosta, o que não gosta, de que forma que ela pode participar de uma rotina mais saudável, fazer uma revista daquilo que ela tem vivido, né? Tudo depende muito, né, e até mesmo da disponibilidade ou da disposição que ela tem para fazer essa mudança, porque tem gente que é revoltado e gosta disso. Basta a gente perceber, por exemplo, nas redes sociais, que nós temos pessoas ali que postam aquelas ideias de revolta, aquelas ideias de insatisfação, e parece que faz isso de modo prazeroso, porque vai bombardeando seus contatos todos os dias com aquelas mesmas reclamações, aquelas mesmas queixas, e ela gosta de fazer isso. Para aquele que tem uma sintonia diferente, a gente fala, de novo essa mensagem, como esse fulano reclama, a gente começa a se sentir incomodado, mas o outro gosta. Então esse é o detalhe, né? Deseja realmente essa mudança? Porque ninguém convence ninguém. As pessoas se convencem. Então o que nós fazemos? Damos a nossa contribuição para ajudar nessa vida mental, para que ela comece a modificar o seu modo de pensar. André colocou, né? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, né? Então, vemos assim que é um trabalho de construção muito profundo que nós temos para fazer. Então aqui, né, aproveitando, né, dentro dessa mesma ideia, quando Emmanuel nos chama, nos convoca para esse trabalho de contribuição, de colaboração, para fazer com que o nosso mundo seja melhor, principalmente fazendo com que as pessoas que buscam esse conhecimento espiritual que nos vem sendo apresentado durante esses séculos, querem encontrar Jesus, querem encontrar a paz. Muitas vezes não só Jesus, porque nós estaríamos excluindo aqueles que não veem em Jesus um espírito que tenha essa mensagem positiva para todos nós. Então as pessoas querem encontrar essa paz, essa felicidade, essa harmonia com esse pensamento divino. De que modo é que elas podem buscar isso? Então elas vão às suas escolas, elas vão às suas atividades, aos seus relacionamentos e procuram sempre aqueles contatos ou aqueles ensinamentos que podem proporcionar isso a elas. Nós, tendo essa responsabilidade de sermos esses aprendizes, como diz aqui para nós, né? Olha só, Emmanuel, não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes, porque é isso que nós somos ainda. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e colaboração representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Então é o meu pensamento com o pensamento de Deus. Mas como é que eu posso estabelecer essa sintonia? A Norma colocou aqui, antes da gente começar, eu tenho na família uma pessoa que só pensa em vingar. Faço muita prece por ela. A gente nunca sabe em que medida, né, Norma, uma atitude de alguém marca uma pessoa. Né? Então as pessoas ainda têm essa fragilidade, as pessoas têm ainda essa grande dificuldade, e nem sempre ela tem esse controle. E quando nós estudamos, né, na doutrina fala muito sobre isso, sobre o perdão, sobre o auto-perdão, são dois conceitos que nós ouvimos falar com muita frequência, mas ele é extremamente difícil de ser vivenciado. Para nós que já somos estudantes, imagina para aquele que não tem nenhum tipo de preocupação ou conhecimento em viver isso. Você fala para o outro assim, poxa, mas você poderia perdoá-lo para que isso não te fizesse tão mal. Perdoar nada, eu quero que ele se exploda. E esse tipo de pensamento vai continuar girando dentro daquela pessoa, muitas vezes durante algumas encarnações.
Mas é uma pena, quer dizer, a nossa contribuição continua. Bom dia, professor. A nossa contribuição continua e deve continuar. A forma como o outro vai sentir isso é algo que só depende dele. A Didma colocou, beijo Didma, trabalhar sempre, não podemos esperar ser mestres para fazermos alguma coisa. É mais ou menos quando a gente faz aquela imagem, né, Didma, dentro de uma sala de aula, quando um aluno encosta no outro e começa então a ajudar a fazer o exercício. Aquele aluno está longe de ser mestre. Mas o fato dele saber aquela continha, mesmo que seja uma continha nos dedos, já vai ser o suficiente para que o outro aprenda um pouco mais. Vamos lá então para a orientação que Emmanuel traz para nós. Ele diz assim: descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular. Alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício da meditação. Seja a nossa tarefa primordial o despertar dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir, quanto possa, dar de melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus, mais facilmente para a vitória da vida eterna. Então lembra, pessoal, uma mensagem, uma palavra, uma imagem, um exemplo, tudo aquilo que nós fizermos e alguém perceber, nós estamos exercendo sobre ela uma influência. Nós estudamos, só para a gente recordar um pouquinho, deixa eu pegar rapidamente aqui o texto que nós vimos, que é o texto que nós vimos na semana retrasada, o 142, não furtes. Você se lembra que nós falamos sobre isso? Quando nós falamos sobre esse não furtar, Emmanuel trazia para nós aqui no final a seguinte conclusão. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Há roubos de variada natureza, jamais catalogados nos códigos da justiça da terra. Furtos de tempo aos que trabalham, assaltos à tranquilidade do próximo, depredações da confiança alheia, invasões nos interesses dos outros, apropriações indébitas através do pensamento, expoliações da alegria e da esperança, com as chaves falsas da intriga e da calúnia, da crueldade e da má-fé, almas impiedosas existem, penetrando sutilmente nos corações desprevenidos, dilapidando-os em seus mais valiosos patrimônios espirituais. Então a gente lembra que quando a gente estudou aqui esse texto 142, nós trouxemos aqui vários exemplos que muitas vezes você acorda, né, eu trouxe até essa situação, vocês devem se lembrar. Você acorda, aí tem aqueles que gostam de pegar ali o seu aparelhinho, dar uma ligadinha para poder ver quais são os recadinhos do dia e coisa e tal. Aí você abre e dá de cara com alguém reclamando. Esse indivíduo acabou de roubar a sua tranquilidade. Aí você vai mais um pouquinho, uma imagem de alguém fazendo uma ironia, um sarcasmo provocador. Acabou de tirar mais um pouquinho da paz que você tinha conquistado. Então, na verdade, nós estamos furtando e sofrendo furtos da nossa paz interior, através dessa nossa relação. Através de comentários, através de qualquer coisa, principalmente nessa dinâmica, como a gente conversou, de um mundo em que a comunicação é muito simples. Cheguei a falar para vocês de uma época em que a gente era criança e o seu universo se resumia no vizinho do lado, no vizinho do outro, no vizinho da frente e os colegas da escola. E se fosse contar, você falava assim:
Com quantas pessoas você convive? No máximo 50. Isso contando todas as pessoas da rua, do condomínio e da família. Hoje não. Hoje você tem contatos de milhares de pessoas que te ouvem, te veem, sofrem a sua influência instantaneamente todos os dias. Então a nossa contribuição para ajudar a vida mental das pessoas é fundamental nós nos policiarmos, porque nós assumimos esse compromisso de viver essa filosofia. Se nós nos consideramos esses trabalhadores, nos consideramos estudantes e fazemos esse serviço de perturbação e não de tranquilização, nós temos que começar a rever os nossos valores. Se eu mostro para as pessoas não a tranquilidade que eu conquistei, mas a revolta que tomou conta de mim, eu preciso começar a rever os meus valores. Porque as pessoas já estão revoltadas. As pessoas já estão perturbadas. Aquilo que eu oferecer só vai fazer com que se torne pior. E sendo aqueles indivíduos dentro daquela multidão que caminha atrás de Jesus, eu, quando provoco esse estado perturbador dentro das pessoas, faço com que elas se tornem cada vez mais distantes daquilo que elas precisam encontrar. Nós nos tornamos aquele indivíduo que, numa grande palestra que nós estamos assistindo, todos interessados, é aquele indivíduo que senta do seu lado e fica fazendo um comentário que foge do assunto e te desconcentra. Você quer prestar atenção porque aquilo para você é instrutivo e o outro do seu lado fica te incomodando. Algumas vezes eu faço uma busca que é extremamente importante para mim e, lamentavelmente, eu convivo com pessoas que fazem isso. Então, para a gente poder concluir, nós temos que inicialmente orar e vigiar. Uma orientação de extrema profundidade trazida por Jesus. Porque nós sabemos que somos influenciados, mas nós, como lembra André Luiz, devemos ser a estação final do mal. Aquilo que chegou de mal para mim vai morrer comigo. Porque o meu objetivo é fazer com que a paz que eu consegui encontrar, a alegria que eu consegui encontrar, os ensinamentos que me elevam sejam também repassados. Eu não vou repassar aquilo que me faz mal. Porque, como se lembra também, né? Como eu lembro também Joana de Ângeles, através do Divaldo, o mal que me faz mal não é o mal que eu faço. Não é o mal que me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Porque isso me torna uma pessoa má. E essa pessoa má ela pode ser encontrada em várias graduações. Eu posso ser um mau trabalhador, um mau estudante, um mau espírita, um mau amigo, um mau familiar, um mau profissional. Porque tudo que eu faço aqui transmitir é transmitir esse estado de perturbação. Então a gente tem que pensar sempre que o nosso objetivo é difundir aquilo que nós aprendemos de melhor. Porque é isso que as pessoas estão buscando. Daí então a importância do tema para nós. Busquemos a vida mental, ajudemos a vida mental. E fundamentalmente, saibamos que nós não estamos imunes a essa influência que vem de fora. Mas nós temos que saber lidar com ela. Lembra daquela referência que eu sempre passo para vocês? Para tudo o que acontece na minha rotina, eu fico pensando, muitos pensam assim, né, conforme aquele livro que foi lançado, aquele filme que foi também divulgado, né? No meu lugar, o que Jesus faria? Eu sou um pouco mais simples, né? Eu penso assim, no meu lugar, o que o Chico faria? Se o Chico tivesse um Facebook, que tipo de mensagem ele postaria? Será que ele postaria uma imagem perturbadora da nossa política? Será que ele postaria uma imagem de crítica a alguma crença? Será que ele demonstraria uma revolta de uma notícia do jornal? Daquilo que a gente aprende, a gente falaria, certamente esse não é o Chico. Então, se esse para mim é a referência, assim que eu procuro me espelhar. Temos que ser vigilantes para que nós possamos ajudar. A Norma colocou, eu convivo com esse tipo de pessoa. Um dia, escutando o seu programa, meu marido disse que não acredita nada do que esse cara diz. É uma questão, mas ele acredita naquilo que ele vive. É o mais importante. Porque muitas vezes nós acreditamos que essa ideia que nós passamos de crescimento espiritual,
essa ideia que nós vivemos de um mundo melhor, é algo que se encontra muito distante da realidade que a gente vive. Então não é uma questão necessariamente de acreditar se aquilo que vem sendo dito, aquilo que é passado para nós, é verdade ou não. A questão é, será que isso é possível? Então eu não acredito que isso seja possível. Agora, verdade ou não, é só observar os resultados. Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Essa mensagem, então, ajudemos a vida mental, começamos a modificar o nosso modo de pensar, a nossa vida íntima, né, na nossa mente, e depois ajudemos aqueles que procuram também encontrar essa mesma modificação, aceitando, compreendendo, tolerando, dosando a nossa forma de auxiliar as pessoas. Nem sempre a gente vai conseguir fazer com que as pessoas se transformem de uma hora para outra. Fundamental. O Brás colocou, infelizmente, dependendo da política, é difícil ficar alheio a ela. O Brás, existe muitas formas de participação. Você tem uma crítica construtiva e uma crítica destrutiva. Você, muitas vezes, dentro dessa revolta política, você difunde mentiras, calúnias que você não tem como provar. Porque uma piada é muito engraçada, a gente transmite essa piada, mas o que você está fazendo é uma calúnia. Então, quer dizer, na verdade nós estamos provocando cada vez mais essa perturbação que já é bastante intensa no nosso meio. Então, aquela frase clássica, né? Se você não tem nada de bom para dizer, é melhor não dizer nada.